Fala pessoal, tudo bom? Eu vou ensinar aqui vocês a fazer um cadastro de um precatório da Paraíba, né, escrito pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, dentro do Seller. Então eu estou aqui com um ofício de exemplo e a gente vai fazer aqui, mostrar como é que faz. Primeira coisa, modificar a esfera para estadual, né, porque é o estado da Paraíba, na Justiça da Paraíba, então, principal, 24, 3.255, o juros é 48.969,26, a data base 05/05/2014, e aqui você pode botar a data de expedição, tá? Lembrando assim que essa data é a data que o precatório foi expedido. A requisição de recebimento é quando o precatório é recebido pelo tribunal. Em geral, isso não vai impactar a precificação, porque 6 de julho de 2022, o juiz teria até, vamos dizer assim, até 2 de abril de 2023 para poder colocar mais valor. Então, isso não vai impactar na questão da precificação. Você pode colocar aqui sem problema, tá? O estado devedor Paraíba e o ente devedor Paraíba. Perfeito. A questão aqui é que, veja, quando a gente está tratando de precatórios da Paraíba, é diferente de outros tipos de precatórios. Por exemplo, eu estou aqui com o exemplo de um precatório federal, que ele já dá toda a informação que a gente precisa em relação ao quê? Em relação à contribuição previdenciária, né, porque ele diz se há ou não, né, a incidência da contribuição previdenciária, em valor absoluto, ele próprio já calcula no ofício, e relativo à questão do imposto de renda, né, que é de RRA, de rendimentos recebidos acumuladamente, né. Então, assim, enquanto o ofício federal ele já dá essa informação, o ofício da Paraíba ele não dá. Então, a gente precisa entrar no processo para saber exatamente qual é esses dois números aqui, né, tanto da contribuição previdenciária quanto em relação aos meses. A primeira coisa assim, que a gente pode pedir aqui, que facilita bastante esse nosso trabalho, é justamente os autos do precatório da Paraíba. Esses autos eles são sigilosos, tá, gente? Então, é necessário que um advogado habilitado, né, ou a própria parte, ela disponibilize isso para que a gente possa ver. Porque com isso aqui, ó, eu já só ver aqui, com isso aqui eu tenho acesso ao quê? Eu tenho acesso à memória de cálculo, né? A memória de cálculo desse processo. Então, aqui embaixo, ó, ele já vai me dizer exatamente, né, ó, os meses de RRA, que são 5 meses aqui, tá? A alíquota da contribuição previdenciária aqui é 8. Por que é 8 aqui, tá? Porque justamente a gente está tratando aqui de um período, né, da condenação aqui do crédito do Estado da Paraíba, ela foi anterior a novembro de 2003, está vendo aqui, ó, 1997. Então se aplica essa tabela progressiva do regime geral, porque o regime próprio da Paraíba só foi instituído em novembro de 2003. Então, assim, para a gente evitar complexidade, tá? O que é que a gente faz? Se você tiver dúvida em relação à alíquota da contribuição previdenciária, se ela for anterior a março de 2020, ou seja, se a condenação, não é o processo, tá? Se a condenação se referir a créditos anteriores a março de 2020, você coloca 11% aqui, ó, no Seller. Então, você coloca 11% no Seller. Então, você bota, ó, incidir em contribuição previdenciária, porcentagem 11%. E aí, aqui, como já são 5 meses, a gente coloca 5 meses. Beleza. Outro ponto, tá, é que, diferentemente de precatórios federais que atualmente estão em dia, precatórios especiais eles contam muito em relação à questão do pagamento super preferencial. Então, justamente essa necessidade que a gente tem de possuir o precatório, né, os autos precatórios, porque aqui vai constar se houve ou não o pagamento do super preferencial. Em geral, esse registro ele está bem no final, se houver, né? Se você encontrar. Nesse caso, eu peguei aqui um exemplo, né, de um pagamento que houve
aqui de superpreferencial para esse credor. Então, quando a gente pega aqui justamente o valor que foi dado por esse credor, ele vai constar o valor principal e o valor dos honorários. Então, a gente somando, a gente tem que somar isso aqui, tá? A gente coloca 60.600, né? Então, você coloca aqui, ó, 60.600, tá? E a data do depósito é justamente o que consta aqui, ó, nesse comunicado da liberação, que aqui, no caso, foi dezembro de 2022. Então, você pode colocar dezembro de 2022. Então, com isso, e aqui, ó, falta só essa parte aqui do destacamento. Você, como o destacamento dos honorários, ele é feito pela porcentagem, você coloca aqui, ó, 10%. Com isso, você vai, vou colocar aqui, para vídeo, para permitir aqui a precificação, tá? Com isso, a gente aguarda e ele vai justamente calcular o valor do preço que é possível ser ofertado por cedente e da comissão que vai ser dado para o broker cadastrado. Então tá aqui, ó, certo? Só mais uma questão, tá, pessoal? Nem sempre a memória de cálculo ele vai estar constando fácil assim, né? O número de meses, o RH. Então, eu peguei aqui um exemplo que ele não fala, né, o número de meses, mas aí você precisa só calcular, né? Então, aqui você pega, ó, entre junho de 2005 a maio de 2010, né? Você pega o número de meses. Isso aí, hoje em dia, é muito simples, né? Você pode perguntar a qualquer tipo de inteligência artificial quantos meses existem entre uma data e outra, e a gente verifica aqui que isso aqui é tudo posterior a 2003 e anterior a o março de 2020. Então, a contribuição previdenciária vai ser de 11%. Então, essa é a forma correta, tá, de precificar um precatório da Paraíba. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer dificuldade de identificar o número de meses, a contribuição previdenciária, é só falar com a gente aqui, que a gente auxilia, tá? Muito obrigado.